Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Renove-se aqui no canal Cron TV. Hoje nós estamos com a convidada, a nossa amiga Patrícia Rocha, fisioterapeuta e criadora do método CDC, Corpo Desperto Consciente. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por ter aceito aqui dar esse conhecimento para todos os nossos telespectadores. Ok, obrigada. Eu também estou muito contente de estar aqui com você. Legal. Eu queria pedir para você se apresentar. Quem é Patrícia Rocha? Ok, sou Patrícia Rocha, fisioterapeuta, criadora do método CDC, e esse método há anos que a gente vem criando. A gente tem um grupo, uma equipe multidisciplinar composto de fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, e a gente trabalha com isso já. Essa clínica ela está montada assim nesse prospecto de prevenção primária há 5 anos, que a equipe está aqui, né? A gente tem esse estabelecimento da reabilitação consciente em Brasília. Mas inicialmente era somente eu, até o momento que eu comecei a ter um pouco mais, né, entrar mais dentro da pesquisa, né, da criação do método, e aí eu fui precisando, porque a minha formação também em tecnologia avançada da biofísica, então a gente trabalha com coisas além somente da ortopedia, traumatologia, ou como eu sou fisiologia da neurologia da coluna vertebral. Então, o método CDC que a gente vai conversar hoje é mais direcionado para a parte da fisioterapia, né? Então, aqui a clínica, ela funciona neste módulo como uma equipe completa de vários fatores, de vários pontos, levando o agente de cura a cuidar do paciente antes que ele fique doente. Então, a gente tem várias técnicas, mas o método a gente está colocando ele aí, porque a gente vai apresentar no público, né? Um público online. Então, é esse o produto que a gente está lançando, é o método CDC. Legal, show de bola. E como nasceu, a grande ideia do método CDC? Foi a história. Eu fui a primeira paciente, né? Que tudo começou quando assim, a gente montou isso daqui, eu comecei a ficar muito ruim e de dores na coluna e comecei a procurar o que era. Como eu fui uma adolescente, uma jovenzinha, eu não morei no Brasil, eu fiquei fora há 15 anos, então eu aprontei bastante, viajei muito e tive muitos acidentes de moto, acidentes de carro, e assim, nunca imaginei que poderia me gerar um processo a longo prazo. E aí deu um diagnóstico de seringomielia, que é um buraco no meio da coluna, né, da medula. Então, assim, para a ciência, ninguém conseguiria entender por que eu estava andando ainda, falando ainda, mas eu comecei a ter sinais e sintomas de perda de movimento dos braços, das pernas, dificuldade de deglutição. E aí, o que aconteceu? Eu tive que parar de trabalhar, logo no início que a gente tinha montado tudo, né? E por culpas principalmente da dor. E a dor crônica, quem tem dor crônica, é uma dor muito feroz. E comecei a fazer os estudos e fui encontrando o caminho da neuroplasticidade, que é um caminho que a gente cria, que concorre com a dor, e comecei a praticar em mim tudo aquilo que hoje a gente usa em tempo. Então, em 30 dias, eu consegui já me tirar de um processo de dor. E aí eu falei, caramba, será que foi só comigo? E aí que partiu a ideia, né? Eu falei assim, poxa, só que essa literatura, ela vem de outros, como o Moscovitch, que é um alemão, e aí eu comecei a ler tudo sobre ele. Ele também teve um acidente muito sério, né? E teve uma luxação cervical, e eu comecei a procurar todas essas informações e descobri que era possível criar uma metodologia na qual a gente desligasse a dor.
que seria capaz de criar um caminho. E aí eu comecei, foi assim que a minha história começou. Fui começando a fazer um laboratório dentro daqui, né, da clínica, que não era aqui na época, era uma salinha pequenininha, e aí eu comecei a fazer os estudos em todas aquelas pessoas com muita dor, eu selecionava os grupos, a gente trabalhava de manhã e noite, porque eu comecei a ter resultados, e depois eu fui introduzindo os exercícios. Então, usando técnicas e saberes antigos, e eu fui colocando tudo isso dentro do método, mas de uma maneira mais clara, mais simples e não tão complexa, né, que às vezes a gente está com a ciência na mão, mas às vezes a gente não consegue passar isso. Então, foi aí que o método, essa ideia nasceu através do primeiro paciente. Eu senti todas as dores que você pode imaginar do mundo, para depois a gente começar essa história. Foi aí que aconteceu. Legal, então começou com você e você já obteve o mesmo resultado em mais de 8.000 pessoas. Isso, passaram-se os anos, né? Sim. Isso eu comecei em 2011, né, a fazer todos os estudos, e quando a gente montou aqui a clínica, eu tive uma crise bem feia. Então, assim, o tempo que a gente vê, que eu vim estudando e formatando informações, no momento, eu acho que nada é por acaso, está tudo certo, né, no ponto certo de acontecer, eu estava pronta para cuidar de mim. Eu acho que é por aí. Legal, perfeito. E o que é exatamente o CDC? Corpo desperto consciente. É uma técnica no qual nós reunimos uns exercícios que primeiro eu utilizo como pílula azul, que são exercícios que concorrem com a dor. Eu preciso gerar dentro de um fator que é a neuroplasticidade. Gerar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês entenderem como que isso acontece. Por exemplo, tem aqui os neurônios, eles estão fazendo conexões uns com os outros, e nessas conexões, todos eles têm os dendritos, estão formadinhos, tá? Um espaço para sinapse, e a excitabilidade da dor neurológica, né? A dor, a gente fica habilidoso, a gente deixa os nossos cérebros e os nossos neurônios habilidosos em sentir dor, porque muitas vezes a dor crônica, após 3 meses, você já está ocorrendo uma cicatrização. Então, eu precisava fazer com que isso parasse primeiro, porque senão você não consegue fazer com que o paciente tenha qualidade de vida. Então, esses neurônios, essa conexão, acontece que um bracinho do neurônio, né, ele sai aqui, nasce um novo bracinho quando há neurônios com defeito de tanta excitabilidade. Então, eu começo a perder meus dendritos e um outro neurônio que está fazendo a mesma coisa ao lado, nasce esse bracinho e começa a me dar uma ajuda. E aí, o que acontece dentro do fator? Eu perco velocidade, meu cérebro ele fica menos eficiente um pouquinho. E aí, com o passar dos meses e dos anos, com 2, 3 crises ao ano, o que acontece? Essa dor, ela é simplesmente imaginária, ela não é real. E a gente entende que no cérebro há 16 áreas que conectam com a dor. E essas 16 áreas não é um botãozinho que Papai do Céu foi lá e colocou para a gente apertar e esconder, não. As 16 áreas é uma sensação que você teve, uma imagem, um Natal feliz, uma felicidade, uma grande tristeza, um grande medo, né? O somato sensorial, seus 5 sentidos. Então, tem áreas, né, que a gente tem essa conexão, e esses médicos, no livro, eu tenho no livro que O Cérebro que se Transforma, O Cérebro que se Cura, de Norman Deutsch, ele explica muito bem essa área da neuroplasticidade, tanto que eu faço os pacientes, é uma leitura simples para os pacientes entenderem, e aí, por quê? Há necessidade de entender, a neuroplasticidade ela existe desde 1965, né? E a gente vem utilizando ela no Brasil desde 2016, assim, não tem aquela amplitude ainda sobre tudo isso. É algo novo, né, para a sociedade estar escutando uma palavrinha e entender que nós somos tão capazes dessa eficiência de neurotransmissores e transformar tudo isso, né, e reorganizar os tipos de lesões. Então, você começa a criar um caminho. Eu criei uma metodologia de
imagens, que hoje a gente tem o computador, então a gente coloca isso, e que eu chamo isso de pílula azul. Então, por 30 dias, o paciente já começa simplesmente a assistir essas imagens, interagir com elas, interagir com a imaginação, depois a respiração. No primeiro mês quase não tem exercício, é praticamente produção celular. E após isso, a questão do hábito de você estar construindo aquele momento de estar com você. Eu quero me curar, né? A motivação, a palavra-chave da motivação, você tem que ter essa motivação, você tem que aprender a ter a autoimagem, olhar, aprender a autoestima, que muitas vezes isso também está ligado na dor crônica. Porque às vezes você só precisa daquela pílula, você acha que a medicação é que está tudo ali. E na neurologia, a medicação às vezes não funciona. Já que a coisa não é mais o físico, então, já que está lá em seu córtex, logo, porque nem é mente, porque se a gente lê também as janelas de Augusto Cury das memórias, você vai ver que as memórias não estão na mente, né? Mas como é que eu posso explicar tantas coisas assim para o paciente? Então, eu trago ele para dentro do circuito elétrico, para interagir com as nossas transmissões, os nossos receptores, né, que são terminações livres. Então, quando você acende esse caminho da dor, quando você interage com o caminho da dor, você começa a diminuir a excitação, você começa a não ter mais aquele caminho. E o cérebro começa também a dar informação um pouco mais eficiente da lesão. E aí, você vai começar a ter uma dor articular, porque a dor crônica na coluna vertebral, ela tem duas questões. Uma é a dor articular, que é mecânica, e a outra é a dor neuroplástica. E aí, ele começa a distinguir. Como muitos dos alunos, né, começaram a me dizer, Paty, eu só tenho dor agora quando eu vou lavar um prato. Ah, eu tenho dor quando eu vou andar de bicicleta. Ah, olha, eu só apresento a dor agora quando eu vou ter que lavar o banheiro. Ou seja, como a dor reduziu se eu nada fiz ainda? Sim. Certo? Então, muito desta dor não está no seu processo físico, mecânico, e ali eu passo informações sobre a mecânica, conhecendo a coluna vertebral, aula de anatomia, entendendo as arestas da mente, quantas memórias você tem, as suas áreas cerebrais, ou seja, dando curiosidade ao ser humano de quanto ele é lindo, divino e maravilhoso, porque a eficiência, né, tudo está em educação. Se você dá uma boa orientação a esses pacientes, eles têm discernimento. Então, quando entram na mecânica, eles sabem exatamente qual o movimento que produz a dor. E aí começa uma educação postural, tem aulas de posturologia, são mais de 80 aulas gravadas, né? Então, assim, o método ele é bem intenso de informação, mas que você vai indo devagarinho e fazendo com que você não tenha aquela questão de aprender e decorar, não, você prestando atenção, você leva aquilo para o seu dia a dia, uma prática que a gente tentou colocar no dia a dia, é uma ação e reação, você interage com a informação e assiste em você o que está acontecendo, porque a dor é isso. E aí, à medida que a gente vai entendendo qual o movimento que eu posso e não posso fazer, você começa a entender e começa aí o sentido de cicatrização. Então, tirar a dor é mais fácil que imagina, né? O processo é eu me entender na dor, entende? Então, é diferente isso que é o fantástico da coisa, porque quando você se pega a provocar a dor, por exemplo, né? A cervical ela tem 600 movimentos por minuto, quem segura isso? Né? Então, mas se você entende qual é o movimento que te leva para a dor, você começa a perceber, e aí vem algo muito natural, todo ser humano é curioso, né? Mas também vem a autorresponsabilidade. Então, você não procrastina, porque você está com o curso dentro da sua casa, você tem todas as informações ali, você vai acessar o momento que você quiser, o momento que você tiver dor, o momento que você precisar daquela ferramenta, ela está ali do seu lado.
Você não vai ter que marcar um horário e ir lá para realizar isso, escutar um monte de blá, 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 porque às vezes eu dou uma aula aqui, aí a criatura vai para casa e depois nada faz. Não, ele está lá do seu lado. Então, a gente começou a entender que seria necessário essa orientação, esse discernimento. Foi aí que também a gente começou a criar, né? Porque a gente dava aula de anatomia aqui. A gente dá a sessão, eu avaliava, já fazia o estudo do caso, e esse paciente, ele tem uma aula de anatomia, ele vinha para assistir a aula de anatomia, ele tem uma aula de postura, ele tem uma aula de biomecânica, e isso o fisioterapeuta nenhum realiza, porque dá muito trabalho. Imagina, a gente atendia 245 pacientes por mês, são 245 aulas, né? Então é trabalho demais, os fisioterapeutas chegavam a suar, e nem todo mundo gosta de levar trabalho para casa. Né? Você chega a trabalhar final de semana para dar conta do recado, que era um pequeno seminário. Então, isso foi também uma oportunidade de servir para todos. Então, a gente começou a colocar de uma maneira que a gente começou a ter tantos graus de estatísticas, que a gente começou, cara, é muito parecido tudo, então a gente reúne isso aqui nisso aqui. Cervical, torácica, lombar e tudo que acontece com cada fato. Porque, às vezes, aquela história pode ser a história do outro, a história daquele outro, então vamos estar reunindo e diminuindo o serviço para a gente poder trabalhar melhor. E assim foi sendo criado passo a passo do método CDC. E ele foi crescendo com os pacientes. Então, cada prática, cada atendimento, cada estudo era o resultado e mais um pontinho a gente colocava. Então, ele funciona de uma maneira muito simples. Você precisa só ter um computador ou um celular em casa, ligar e começar a ter as aulas. E ali tem as indicações de cada processo de cada um. Se você é da cervical, se você é da torácica, se você é da lombar, né? Se você entender o processo, porque a gente também fala do cérebro, então você vai cuidar da coluna como um todo e aprender a prevenir. Que quando você aprende a prevenir, você não tem mais crise. E aí você começa a entender que a dor vai embora, e muitas das questões que eu falo é atenção para não esquecer da dor lá atrás, porque ela é como tirar com a mão, mas você tem ainda o processo articular, que ele é irreversível, mas toda doença neurológica, toda doença musculoesquelética, ela é lenta, então você pode parar essa progressão e essa degeneração. Então, os resultados foram, uma que sou eu, né, que eu tenho 9 lesões na coluna, né, então eu não podia estar aqui mexendo, brincando, né, e aí essa galera quando me assiste, quando me vê, fala, se você pode, eu também posso, claro que pode. Então, foi esse estímulo, sabe, um estímulo um com o outro, legal, muito legal, gostoso. Ótimo, então é um método que a pessoa assiste, é um método online, certo? Online. E aí, uma metodologia online. Tanto a metodologia neural, né, através de exercício, mas tem postural também? Tem a parte postural? Tem a parte postural. Você conhece a partir da boca, né? Porque a gente aqui tem uma equipe da Oponto, a gente colocou uns slides, mas tudo de uma forma também que a pessoa possa entender. Então, ficou tudo muito simples. Não tem nada profundo dentro de um campo, não. Você entende, interage, tem muita imagem, você procura em você qual é aquela imagem do corpo e você vai reorganizando esses fatores. Então, o que fica interessante é que a simplicidade, que isso também foi algo difícil da gente estar colocando, porque eu não poderia, por exemplo, a galera ficava, vamos tentar fazer para o profissional. Eu falei, não, eu preciso de cuidar do paciente. Se eu colocar para cá, para lá, não dá. A informação técnica é diferente dessa informação mais livre, né? Da palavra mais simples. Então, tenho aulas de postura, tenho aulas de prevenção da postura, errada, correta. Então, a gente vai levando essa compreensão. Por quê? Uma das chaves do problema da coluna, porque hoje são 27 milhões no Brasil, né? E que sofrem
sofrem de dor na coluna. Por isso que eu peguei a coluna vertebral. Porque para tirar a dor, eu tenho estudos com enxaqueca, eu tenho estudos com outras partes do corpo. Então, a gente pegou com que vira ônus, ficam viciados na medicação e ela não funciona e acabam seguindo um segmento para a cirurgia. Então, assim, é como se tivesse já a estrada pronta, entende? E aí eu quis quebrar um pouquinho esse padrão, né, desse tipo de paciente. Por exemplo, eu defendo o tipo de cirurgia da microinvasiva. Então, esse fator, a gente tenta levar o paciente a entender o máximo que ele pode para ele não chegar lá, né? Para ele não ter a necessidade, porque depois é muito trabalho, é muito intenso a dor, é um caminho muito árduo de sofrimento. Então, pode-se evitar? Sim, mas você precisa entender, entende? O ponto principal da dor mecânica é entender. Então, a postura é importante porque eu olho para mim. Às vezes a gente pergunta assim, você sabe que você tem um ombrinho maior que o outro? Não. Você já ouviu a palavrinha de algum médico com você da escoliose? Não. Entende? Então, às vezes a pessoa nem tem conhecimento de como está o corpo dela. É verdade. E ela está sofrendo. E ela está sofrendo, ela está ali num sofrimento, e aí você vai tentar alinhar, é difícil. É difícil, muito complexo. Então, o ponto mais importante dessas aulas é trazer o conhecimento de si, olhar para si corpo. A partir daí, entender a sua dor. Entendo a minha dor, eu vou cuidar dela com muito amor e carinho, porque a motivação, eu faço essa motivação o tempo todo. E aí eu mando deixar frases, deixo uma frase escrita no banheiro, deixo uma frase escrita na geladeira, onde você passar em sua casa, deixe uma frase que você é responsável, você sabe, você já está tudo pronto, você não tem mais dor. Então, até uma cognição, né, para o positivo. E por quê? Eu sei o que é dor, eu senti ela, e a gente dá vontade de desistir mesmo, e dá vontade de ficar quietinho, e não é por aí a dor mecânica, é a articular, não é por aí. Então, se você perder músculo, aumenta a dor. Então, tem todos uns aspectos que a gente vai ali dando isso, o quê? Educação, não tem outro jeito. Sim. Não tem como eu só te dar um protocolo. E não teria como eu fazer algo fechadinho, entende? Porque quem sofre da coluna sofre por muito tempo. Então, o que acontece com o ser humano? Ele acostuma com a dor. Ele acha que tá tudo bem, é assim mesmo, a gente vai levando, já tô acostumada, né? E aí vai levando, é assim. Aí vai trocando de medicamento, né? Só vai trocando de medicamento. Isso, e aí pede o vizinho, eu usei esse negócio aqui que é batata. E aí você vai vendo um monte de coisa que usam, né? E aí e ferramentas de todos os jeitos. Que eu acho isso até legal a partir do momento que você entende o que você está fazendo, né? Então, porque é uma linha também de tornar esses saberes. Então, a gente traz os saberes da fitoterapia, a gente traz os saberes da alimentação, né? Porque não basta somente isso, a gente leva aos instrumentos que você precisa de certos tijolinhos para montar esta cicatrização. Então, tudo isso é dado como uma educação. Por isso que o processo do curso online, você levar toda essa informação para casa, é rico, né? E você, depois tendo esse curso, você pode ficar com o curso, vai passar informações para todo mundo, porque a minha intenção maior é essa, é a prevenção. Se a gente consegue, de alguma forma, e dentro aqui, por mais que eu conseguiria chegar a uma quantidade de pessoas, eu estou só aqui em Brasília. Né? Não tenho como eu me expandir mais do que a gente já, pelo espaço físico que a gente tem, era aquilo, não ia passar.
Então, a ideia de trazer e passar para todos isso de uma maneira mais simples foi o ideal, foi criando um curso. E esse curso eu poderia dividi-lo em 5 partes, de tão imenso que ele ficou, mas e outra coisa legal é que eu avalio, eu converso, tem aulas comigo, né? Vou entendendo por que ele não conseguiu chegar. E eu tenho alunos fora do Brasil, que isso também me deu um estímulo maravilhoso, né? Eu nunca imaginei que eu ia atender quem comprou, não compra só quem tem problema de coluna. Quem levou o curso, a gente tem uma paciente com espondilite anquilosante, que é uma patologia muito feroz com a coluna vertebral. E o que ela fala? Ela fala assim, isso está me ajudando a clarear e a sair do medo. Né? E porque os médicos te assustam, então, eu estou saindo do medo, eu estou conseguindo isso. Ela fala, a gente tem essa fala dela, é como se eu tivesse tirado um elefante das minhas costas, e agora eu sei conviver com a minha doença. Então, isso daí, outro estímulo para a gente, né? A equipe fica muito feliz. Então, a gente está mandando essa parte da nossa vida, que é o método, com muito amor e carinho, muita perseverança, que dá trabalho. Trabalhinho. Patrícia, e em quanto tempo as pessoas sentem o resultado? 30 dias você já obtém um resultado sem dor. 4 meses termina o tratamento, tanto que eu trabalho aqui na clínica também. E aí, dali, você vai utilizar tudo que você aprendeu no seu dia a dia. E também você vai escolher uma atividade que te dá prazer. Né? A atividade física, as pessoas têm que entender que o corpo é movimento, e se você tem um probleminha, você precisa cuidar dele. Né? Não tem como você ficar sem movimento. 4 meses. Legal. Exatamente. Nossa, estou adorando. Pena que está terminando, estamos nos últimos minutos finais. Então, eu gostaria de te pedir para você deixar os seus contatos, deixar o seu site, onde as pessoas possam te procurar, né, para fazer o curso. Se o curso ele é aberto para qualquer pessoa a qualquer momento, ou tem prazo? Como é que Não, a gente tem, a gente abre as inscrições, né? A gente está com o canal Reabilitação Consciente, eu dou live toda quarta e sexta-feira às 19 horas, e que essas pessoas podem estar, né, se inscrevendo no canal para saber mais da lives e tal. A gente passa essas mentorias de exercícios e ideias para estarem acendendo essa nova ideia do que é a neuroplasticidade, entender como você pode estar se relacionando com tudo isso. Então, o que acontece? No canal, a gente passa essas lives, ficam lá, eu não tiro nada. No Insta, né, Patrícia Reabilitação Consciente, quem me segue no Insta, tá lá também, todas as postagens, a gente joga no IGTV, você pode assistir a qualquer hora, né, e o curso, a gente abrimos as últimas, no novembro do ano passado, a gente está querendo abrir esse ano as inscrições, porque como são alunos, e eu fico por conta dos alunos, e faço também toda essa outra prática aqui, né, trabalho aqui, né? Então a gente abre com vagas limitadas, né? Isso, porque o que acontece? Isso tudo é ciência, eu quero os meus resultados, eu atraso esses resultados, e no máximo 150 são aquelas pessoas que a gente consegue cuidar de todas. Por exemplo, na última, a gente conseguiu, foram 94, eu consegui ir muito bem. Uma pessoinha só não abriu meus e-mails, não consegui contactar, não conseguimos ter, mas o resto a gente consegue até hoje dar, às vezes, notícias. Criamos, na época, uma comunidade, deixamos esse contato da comunidade entre eles, porque aí se troca as ideias, né? A dor de um é a dor de muitos. Então, a gente teve esse conteúdo muito interessante, passamos isso tudo, os alunos nos dão até hoje resultado, né? Eles tiram dúvidas, e aí eu vou fazendo esses contatos. Então, a gente, quando fecha, você fica depois com o curso, né?
São 4 meses que terminam, mas você fica repetindo, o que você não viu, você vê de novo, o que tiver dúvida, você vai tirando. Eu dou aulas no Zoom, eu dou aula individual, tá? Eu vou conversar com o indivíduo para me entender o nível de dor, o nível de problema, se ele não entendeu, se ele não interagiu, né? E aí eu passo dias, né, só com os alunos. Então, por isso que as vagas devem ser limitadas e o curso, a gente esse ano, pela questão que eu estou mexendo com essa questão de cuidar, né, de quem já teve Covid, cuidar de desintoxicar, reorganizar, né, a gente tem essa outra parte também. Então, o que acontece? O tempo foi muito reduzido. Então, provavelmente, a gente deve de abrir para o final do ano, uma nova turma. Tá, legal. Então, deixa seus Tá contatos. Joia? Então, o meu contato aqui de Brasília é o 061, que é o meu zap, assim, direto, para a galera já me conversa comigo ali, melhor, 982-400-586. Legal. Aqui na E o descrição do Facebook, vídeo... eu só não falei do Facebook, né? No Insta falei, o Facebook é Reabilitação Consciente. Isso. Legal. Aqui na descrição do vídeo também a gente vai colocar o seu nome, né, todos os seus contatos, para que você depois que estiver assistindo também pode entrar em contato aqui com a Patrícia, porque além de ser um método, né, online, mas deu para perceber que é individual também, né, porque você dá esse cuidado de forma individual para as pessoas, né, então não é um curso qualquer que você compra e só assiste, não, você tem toda essa assessoria direto com a Patrícia. Sim, porque é algo novo, como eu te falei. Então, a gente procura resultado. Legal. E quem segue, tira as dúvidas também. Tem muitos alunos que levam as dúvidas para quarta e sexta-feira na live. Ah, bacana. Isso, e a gente às vezes tira dúvidas do próprio exercício que está no curso, a gente repete. Às vezes as pessoas que estão seguindo não entendem, eles dizem, por que ela deu isso? Porque eu passo o exercício, eu uso a imaginação. Então, é muito legal, esse é muito diferenciado, eu uso a imaginação, eu uso a respiração, então eu levo alguns exercícios das aulas, eu distribuo eles tranquilamente, então os alunos tiram comigo ao vivo, entende? A dúvida, e vai seguindo, né? Bacana, show Isso aí, de bola. toda quarta e sexta-feira, às 19 horas. Perfeito. Então, Patrícia, queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, né, de trazer esse conhecimento aqui para os nossos telespectadores, e agradecer vocês também que estão nos assistindo, né, que compartilhem, né, esse vídeo para as pessoas que estão precisando, sigam o nosso canal, ativem as notificações, para que mais e mais a gente possa trazer conteúdos para vocês, ok? Patrícia, mais uma vez, gratidão. Obrigada, gratidão a você. Isso sim é uma gratidão. Esse caminho precisa de forças. Verdade. E mais uma vez, obrigada para vocês. Nos vemos no próximo programa, ok? Tchau, tchau. Okay, tchau, tchau.